Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso Estilo e Saúde. Hoje nós vamos falar de endometriose. Esse é o tema. Se você sofre com dores pélvicas, aquela região localizada ali entre a barriga e as pernas e não consegue engravidar, pode estar entre os 10% de mulheres em idade fértil que têm endometriose. É uma doença ginecológica que, se tratada adequadamente, não causará grandes danos à paciente. Fera no assunto, o meu convidado de hoje é o ginecologista Nicolau D'Amico, que vai nos explicar os sintomas, as causas e os possíveis tratamentos desta doença. Além dele, eu converso também com a Luciana Bernardo. Ela teve a endometriose, se tratou e hoje, graças a esse tratamento bem-sucedido, é mãe de uma linda menina de 2 anos. Tudo bem? É um prazer receber vocês aqui, doutor. Muito obrigada por ter aí disposto do tempo para participar aqui com a gente. Luciana também, muito obrigada, viu? Bom, eu quero começar o programa já perguntando, para a gente explicar, né, deixar claro para quem está em casa, o que é a endometriose? Bom, Amanda, a endometriose é um processo que nós poderíamos chamar de inflamatório. E ele é uma inflamação pélvica. Quando a gente fala de pelve, a gente fala dentro do abdômen, dentro da barriga dessa paciente, que vai sendo causado por um processo de infiltração progressiva do sangramento menstrual. A mulher tem uma capacidade de menstruar todos os meses e a mesma menstruação, o mesmo sangramento que ela tem pela vagina, ela vai tendo para dentro do abdômen. Quando isto acontece, este sangramento lá dentro acaba se implantando em cima de alguns órgãos e vai promovendo aí sim uma menstruação dentro da sua barriga, quer dizer, uma menstruação fora do local, que a gente chama de menstruação ectópica. E é essa menstruação fora do lugar que vai promovendo processos inflamatórios crônicos e vão levando a dores, vão levando a cólicas e cada vez mais progressivas. Minha mulher não pode engravidar, então? Uma das causas. Diria para você que 50% dos consultórios de esterilidade são de causas de endometriose. Bom, nós vamos falar das outras causas e de tudo isso, mas antes eu quero chamar uma reportagem agora que explica um pouco também, feita aí pela nossa colega Ana Volpe, que explica alguns sintomas da endometriose. Vamos ver. Eu sentia muita cólica. Uma cólica diferente, eu diria. É uma cólica um pouquinho mais forte do que o normal e minha barriga ficava muito inchada. Parecia que eu estava grávida todos os meses. Doença que se caracteriza pela presença de restos menstruais fora do útero. A endometriose é uma doença crônica que atinge 1 em cada 10 mulheres em idade fértil. Ou seja, pelo menos 6 milhões de brasileiras têm a doença. Além do desconforto, a endometriose representa ainda outro problema. É a principal causa de infertilidade. Cláudia passou 5 longos anos tentando ser mãe. Parecia que cada ano, conforme o tempo ia passando, esse sonho estava mais longe de acontecer. E eu sentia que eu precisava ter filho para ser feliz. O tratamento da endometriose varia de paciente para paciente. Em algumas mulheres, remédios à base de hormônios, como as pílulas anticoncepcionais, aliviam os sintomas. Os remédios não funcionaram para a Cláudia. Ela precisou fazer 8 cirurgias. Além da infertilidade, a endometriose também pode causar fortes dores durante a relação sexual. Carolina enfrentou esse problema e fica emocionada ao lembrar dessa fase delicada da vida. Eu comecei a ter aversão ao sexo e assim isso foi muito difícil. Eu tive uma pessoa, até me emociono, maravilhosa ao meu lado, que me entendeu, nunca me cobrou, nem quando eu estava doente e não sabia o que eu tinha. Apesar de ser uma doença comum entre as mulheres, muitas não sabem o que é endometriose. A gente até se emociona, né? Porque você estava comentando que, no caso dela, que ela acabou de dizer, né? Que ela teve essa dificuldade, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Do sexo, e que ela teve uma pessoa que entendeu e que não é o que acontece na maioria dos casos, né, doutor Nicolau? Infelizmente. Eu te falei isso, Amanda, porque a paciente começa, geralmente, num clínico geral, dizendo de dores. Então, vamos lá. Ela sente o quê? Quais são os primeiros sintomas? Os 2 principais sintomas que ela tem. Cólica menstrual, que vai piorando com o passar do tempo, e dor para manter relação. Esses são os 2 principais... É uma dor que ela não sabe do que é. Engravescente. Vai piorando mês a mês. Né? E quando é que essa relação? É na relação, na penetração profunda.
Porque você mobiliza o útero, lembra que eu expliquei que tem um processo inflamatório, sim. À medida que se mobiliza o útero, automaticamente ela tem uma dor. E é uma dor impeditiva de se manter relação. Luciana, como é que foi com você? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu já tinha um quadro de ovário policístico, que foi tratado há 10 anos com o Dr. Nicolau. Eu tive a sorte de estar em boas mãos, um especialista em endometriose. E mais tarde, como ele já sabia, já tinha conhecimento do meu histórico, numa investigativa de um processo de infertilidade, a gente chegou à conclusão que meu caso era cirúrgico. E no momento da cirurgia a gente detectou os focos já de endometriose. Então nós fizemos uma videolaparoscopia e foi aí que a gente percebeu. Quer dizer que no meu caso foi um pouco diferente. Eu não tinha alguns sintomas como ele citou. Você não tinha esses sintomas, você tinha uma vontade de engravidar e não conseguia. Correto. Quanto tempo você ficou tentando? Fiquei uns 7 meses, nem foi tanto tempo. Tá. Mas eu, como precaução, eu resolvi fazer uma investigação e a gente viu que tinha alguns problemas. Então, o meu caso foi cirúrgico. E quando ele chegou para me dar alta, eu descobri, ele me contou que eu tinha foco de endometriose, que acho que já fazia parte de um todo, vamos dizer assim, né, do que vinha acontecendo comigo. Então, eu tive a sorte, por isso que eu sempre comento com amigas, com pessoas que eu cruzo, que a gente entra nesse tema de gravidez, que eu acho que a gente não pode perder a esperança, a gente tem que procurar um especialista certo e ter em mente, né, as informações sobre a endometriose, que vai ajudar bastante a paciente a se direcionar e atingir o objetivo. Que no caso... paciente pode ela sugerir? Tipo assim, foi no médico, sei lá, a paciente está nos assistindo aí, está com um problema parecido, o médico não diagnosticou nada. Ela pode chegar e falar, olha, vamos fazer um exame para endometriose? Amanda, seria excelente e eu já concluí, a gente já fez diversas campanhas, todas que você imaginar a gente já fez. A melhor que nós fizemos chamava-se Melhores Mulheres das Melhores Empresas. Então dávamos aula para todas as mulheres de uma empresa que você escolhesse. Estas mulheres nos davam feedback depois de dizer que diziam ao médico que as acompanhava que elas tinham endometriose. Entendi. Então, assim, doutor, eu acho que eu tenho endometriose. Será que o senhor não quer pedir alguns exames específicos? E muitas delas, eu tenho certeza, não tenho esse retorno, mas muitas delas tiveram um diagnóstico positivo nesse sentido. Então, seria fundamental que elas soubessem o que elas têm e talvez comentassem em consultas rotineiras se não é uma endometriose, por exemplo. E a tua, como é que foi sendo a descoberta? Então, na verdade, assim, eu já tinha as tentativas de gravidez e numa consulta a gente saiu que tinha a necessidade de um quadro cirúrgico por causa de uma trompa obstruída. Quer dizer, que era um outro processo e no momento da cirurgia, da videolaparoscopia, foi detectado que eu estava com foco de endometriose. Quer dizer que era um dos motivos da infertilidade. Então, eu tive a sorte de já fazer a cirurgia, de estar na mão de um bom especialista que trabalha, que já tem essa coisa da endometriose e fui muito abençoada, né? Porque depois veio a gravidez, onde eu tenho uma filha, está com 2 anos. Então, assim, sou bastante realizada como mãe. Mas até você chegar nesse percurso é uma longa jornada, né? Que muitas mulheres se desesperam ou, como o doutor Nicolau comentou, vão para psiquiatras, psicólogos, enfim, é bastante complicado. Por isso que é importante a gente estar aqui dando esse depoimento para que elas não desistam, que elas procurem um especialista, que muitas vezes o problema é endometriose, mas é difícil da gente alcançar e descobrir. Agora, doutor Nicolau, num momento como o dela, por exemplo, no caso dela, foi descoberto na sequência de uma cirurgia que ela já estava fazendo. E se isso não tivesse acontecido, se ela não tivesse fazendo essa cirurgia? Vamos dizer, vamos pegar a história natural da doença da Luciana. Tá. Ela não tinha grandes dores, muito bem. Nós iríamos esperar que ela tivesse dor. Quando ela começasse a ter dor, eu deveria ter mais 2 anos de doença, de evolução de doença. Talvez aquilo que eu removi como focos, eu iria remover como doença do seu intestino, doença que penetrou os outros órgãos fundamentais. A gente pode dizer que é um tipo de câncer ou não?
Câncer branco, vamos dizer que ela não mata, mas ela se espalha como um câncer. Não mata, mas traz prejuízos. Traz prejuízos bastante importantes. E é importante o seguinte, a adolescente que a gente tem que focar hoje. Por quê? É fundamental. A título de prevenção? Porque se você imaginar que é uma doença mutilante, você vai imaginar que se a gente não cuidar disso, a gente vai ter uma geração perdida de gestações, que não vão acontecer. Então, hoje, o mundo todo olha a endometriose como uma prevenção para que eu não tenha uma geração perdida. São 176 milhões de mulheres no mundo com endometriose. Eu ia te perguntar isso, se você tem o número de mulheres que têm endometriose. 176 milhões aproximadamente. No mundo? No Brasil, 6 milhões de mulheres têm endometriose. A mais, talvez eu esteja errando 10, 15% ainda. Considerando esses 10, 15% de mulheres em idade fértil, né? E se você focar na adolescente, é aí que você vai entender que a doença começa lá. E eu tenho toda a chance do mundo de acompanhá-la na vida adulta para que eu possa descobrir a doença antes que ela sequele esta mulher em termos de fertilidade. Falando um pouco da prevenção, você disse que é muito importante na adolescência já começar isso. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente. Todo mundo diz que cólica na adolescência, por exemplo, é uma coisa normal, ou então que quando você casa, você tem filhos, isso passa. Eu estou cansado de ouvir isso, e isso já é um jargão antigo. Na verdade, não é verdade. O importante não é isso. O importante é quando você tem cólicas e estas cólicas necessitam medicamento, você já não tem alguma coisa normal. Você está falando da cólica que a gente tem antes de descer a menstruação. A cólica menstrual. 4 dias, sei lá. Exatamente. Cólica e sangramento intenso não são coisas normais. Eu já tenho que ficar de olho nisso. Tá? Segundo, hereditariedade. Filhas de mães com endometriose terão endometriose provavelmente na vida adulta. Terceiro ponto importante. Se eu tive que medicar essa menina na adolescência com anticoncepcionais ou com anti-inflamatórios, e isto me levou às vezes a que ela perdesse aula, fosse a pronto-socorro, ela passa a ter, com todos esses quadros, até 70% de chance de ter uma endometriose na vida adulta. Isso é um trabalho clássico que foi lançado agora em 2011. Então, a adolescente dá todos os sinais para nós de que ela pode ter algum tipo de problema. Então, de olho nesses sintomas. E entra a prevenção, que é já cuidar disso. Prevenção seria essa história associada com esse quadro clínico e um olhar específico para esta menina. Agora nós vamos falar um pouquinho, tudo bem, a pessoa descobriu que tem. Através de qual exame é feito esse diagnóstico? Primeiro exame, que a gente sempre diz o seguinte, a história clínica relacionada a isso. Segundo exame, o exame ginecológico completo, com toque vaginal simples, eu alcanço 80% das endometrioses. Bom, fiz o exame com o meu médico, foi diagnosticado então que eu tenho endometriose. E aí? Depende do grau que foi diagnosticado. Se você tem dor, você provavelmente vai ser encaminhada para uma cirurgia. Se você tem uma endometriose e não tem dor, pode ser que você fique só em acompanhamento e no momento que você imaginar uma gravidez é que se tomem as decisões a respeito de uma eventual cirurgia. Esse acompanhamento é feito através de remédios ou só cuidados? Cuidados de observação, alguns remédios e às vezes até a aplicação de um DIU específico com um hormônio para que a gente possa estabilizar a doença. E no caso de cirurgia, ela é feita de que forma? Por laparoscopia. Por vídeo? Por videolaparoscopia. Hoje, as endometrioses mais avançadas são as endometrioses que afetam, como eu disse, o intestino, podem afetar o rim, podem afetar as trompas, os ovários, a bexiga, e a equipe que opera é multidisciplinar. Então, nós normalmente operamos a 4 mãos, um cirurgião geral para mexer no intestino, um ginecologista para mexer na parte ginecológica, e é uma paciente que sai, de uma certa forma, mutilada, mas com absoluta certeza de que não vai ter mais dor. Né? E essas pacientes, após essas cirurgias, com toda certeza, quer dizer, a grande maioria delas conseguem engravidar, e aí vão ter descoberto que o grande problema da infertilidade era aquela doença que ela tinha. Entendi. Que curioso, né? E é bom que agora, né, com a videolaparoscopia, tudo se resolve, porque a primeira vez que eu ouvi falar em endometriose, isso já faz uns bons anos, era uma colega de trabalho que ela tinha um tratamento que ela aplicava injeções na barriga. Eu nem sei se hoje em dia... Enquanto tratamento da endometriose, essa injeção? Tratando a endometriose. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre endometriose. Entendi.
Esse era um estigma, Luciana, porque esse tratamento colocava essa paciente em menopausa. Então, se a gente sabe que é uma mulher que menstrua, que tem endometriose, pensou-se num tratamento que eu cortasse a sua produção de hormônio e colocasse essa mulher em menopausa. Daí nunca mais podia engravidar? Não, é temporário. Mas os efeitos colaterais que esse medicamento dava eram terríveis. Melhor operar, então. Terríveis, mas muito melhor. Hoje, se você sabe o que você vai operar, hoje não são mais aquelas 8 cirurgias da Cláudia. Hoje você consegue fazer uma única cirurgia e resolver o problema. Doutor Nicolau, nós já estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria que você deixasse para quem está em casa, então, um apanhado geral sobre o assunto, com alguma dica até de prevenção. Você estava, no intervalo, nós estávamos comentando aqui sobre o ômega 3, que você falou que é muito importante de consumir a pessoa que sabe que tem, né, a doença. Então, assim, em termos de prevenção hoje, do que a gente conversava, pessoas com vidas saudáveis, com atividade física adequada, ajuda? Muito, demais. Pessoas felizes, tem menos endometriose, pessoas de bem com a vida e do ponto de vista com rotinas ginecológicas ou eventualmente com rotinas de conhecer melhor seu corpo, elas têm menor chance de ter a progressão da doença. Uma das coisas mais importantes que eu acho, Amanda, é a mídia. A mídia precisa sempre nos ajudar a trazer esse tipo de informação para o público em geral. Então, quando a gente é convidado, eu faço questão de vir para conversar a respeito de uma doença que muitas vezes não vai ter chance de chegar na casa de outra pessoa, a não ser através da mídia. Que muitas vezes não é descoberta e a pessoa acaba perdendo oportunidades de vida e se mutilando, como você disse, não podendo engravidar e tantas outras coisas por falta de informação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem como controlar. E é uma doença que, na mão de quem vai fazer alguma coisa, vai fazer direito. Depois que a pessoa é operada, ela não tem o risco de voltar ou... A doença não tem cura, mas tem controle. Então é importante que ela tenha um bom controle e ela não volta na proporção que se diz por aí. É muito difícil você ter que fazer uma segunda cirurgia. Entendi. Você tem que ir controlando, através dos exames ginecológicos. Tratamentos e vai ter seus filhos que você quiser ter. A gente tem uma foto, inclusive, da filhinha da Luciana. Como que é o nome dela? Fernanda. Fernanda. Vamos ver a foto aí, a Fernanda. Luciana, eu queria que você falasse um pouco, então, pra gente também, nesse finalzinho de programa, da tua experiência, passasse também um pouco o teu recado para essas mulheres que estão em casa, que muitas vezes estão tentando engravidar. Foi como você disse no começo. Não pode perder a esperança e tem que correr atrás, né? Com certeza, Amanda. Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente precisa investigar, como tudo na vida, e ter a sorte de procurar um especialista no assunto, né? Um médico que vai te dar atenção, vai te investigar, vai te ajudar a resolver esse problema, porque, graças a Deus, hoje não tem cura, mas tem o controle. E muitas vezes ter o final feliz, que é chegar à gravidez e a uma criança que sempre alegra uma casa. Sem dúvida. E que é o sonho de toda mulher, né? Da maioria, né, gente? Que bom, Luciana. Obrigada, Obrigada. Viu? Muitas felicidades para você, para sua filha, para sua família. Obrigada. Viu? Que bom que você está aqui hoje bem, feliz, podendo contar coisas boas para a gente, né, doutor? Sem dúvida. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Acho que o que nos paga hoje é saber que tem esse tipo de história. E a gente participou um pouquinho dessa história e a gente vê que as mulheres têm hoje total tranquilidade em poder ter histórias parecidas com a da Luciana. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Bom, então é isso, que fique claro aí para você. Nós falamos sobre os sintomas, nós falamos sobre os tratamentos, então a gente pode chegar lá, né, com essas informações, com a força de vontade, com um bom pensamento, como ela disse, e para que você tenha uma vida feliz, consiga ter teu filho e todas as coisas aí. Doutor, muito obrigada por ter emprestado um pouco do teu tempo, do teu talento, da tua sabedoria, das informações todas aqui pra gente. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Com certeza, quando vocês precisarem. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana. E você que está em casa, nós estamos chegando aqui no finalzinho, mas se você tiver alguma pergunta, alguma dica, alguma sugestão, basta mandar um e-mail para o nosso estiloesaude@r7.com. Esse programa de hoje fica disponível no site da Record News, no portal R7, para você ver, rever, indicar para alguém quando quiser. E minha mensagem final hoje para você é a seguinte: nós pensamos que se pudéssemos voltar atrás, faríamos diferente. A gente não pensa sempre isso? Mas a gente se esquece que foi o presente que nos fez perceber que precisamos mudar. Então, viva o agora. Obrigada mais uma vez pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.